E a gente volta agora com uma entrevista exclusiva. O presidente de Israel, Isaac Herzog, falou com a CNN Internacional. Vamos ouvir. E agora nós estamos sofrendo esses ataques horrorosos. Esses ataques não têm comparação a nenhum outro que aconteceu no passado. Em julho, nós tivemos uma sessão no Congresso e eu falei naquela época que o terror não pode ser aceito de forma alguma. Estamos lutando agora num campo de batalha, estamos tentando proteger os nossos civis para que eles não se machuquem, mas estamos numa situação de terror. Nós estamos tentando protegê-los e isso é o fato. Se pensarmos nos dias de hoje, estamos tentando ajudar os palestinos que estão em Gaza a chegarem numa área de segurança. Porém, o Hamas está impedindo essa ação. Além de tudo isso, nós estamos enfrentando também uma crise de reféns. Existe uma estimativa de muitos reféns estarem sob a responsabilidade do Hamas. Como que você trata dessa situação? Quais são as negociações para trazer esses reféns para casa? Vamos primeiro entender que tipos de reféns estamos falando. Quem são esses reféns? Bebês, mulheres grávidas, idosos, pessoas com deficiência, famílias, civis inocentes, civis de 36 nações que foram mortos ou tornados reféns. São 36 países. Tem a Natalie, de Chicago, que é uma mãe que veio passar um fim de semana no kibbutz aqui. E por conta desse incidente, se tornou uma vítima. Isso está acontecendo. Agora ela está em Gaza, ninguém sabe onde, está desaparecida. Muitas outras pessoas estão desaparecidas, estão vivendo nessa situação sem saber o que está acontecendo. Não saber onde estão as pessoas é terrível. A nossa obrigação, então, é trazer esses reféns de volta, trazer os reféns imediatamente de volta a Israel. Existe um esforço internacional nesse sentido e eu devo dizer que a administração americana, o presidente Biden, estão nos apoiando de forma incrível. Estamos recebendo muito apoio ao redor de todo o mundo. Como que vocês vão tirar os reféns de onde estão? É uma situação complicada. Estamos lidando com pessoas que não seguem nenhuma regra internacional, nenhuma lei internacional de forma alguma. Por anos, eles mantiveram pessoas do exército israelense sob a custódia deles. Então, esses reféns que estão lá agora são reféns que precisam de medicamentos, de tratamento especial, eles têm necessidades especiais. Algumas dessas pessoas são muito frágeis, estão numa situação muito frágil que exige cuidados. Estamos fazendo tudo possível para conseguir liberá-los. A situação dos reféns é muito desgastante para todos nós. O que nós podemos dizer às famílias daqueles que estão desaparecidos, que estão como reféns? O que nós podemos dizer para as famílias? O que podemos dizer para os pais, os filhos, os netos? O que dizemos a eles? Tem famílias aí com 6, 7 membros desaparecidos de forma repentina. Estão nas mãos do inimigo. Então, estamos tentando o máximo que podemos. Estamos tentando da melhor forma e com muita esperança tomar uma ação. Estamos exigindo a condenação dessas pessoas, desses homens que estão fazendo isso e exigindo que eles entreguem os reféns.
Quanto à exigência dos moradores de Gaza de deixarem suas casas e deixarem a região, o que você pode dizer aos críticos que estão dizendo que algo diferente deveria ser feito para a proteção dos civis que estão em Gaza? Vamos conversar sobre isso um pouquinho. Nós todos sabemos das dores de todos. Não somos indiferentes às dores dos nossos vizinhos palestinos. Estamos tentando operar com base nas leis internacionais. Estamos tentando deslocar esses civis para longe da área de risco e melhorando a infraestrutura para que possa abrigá-los. Sabemos que tem muitos palestinos lá e queremos que eles tenham condições de levar suas vidas de forma independente e de forma normal. Porém, neste momento, eles estão sob a pressão do Hamas. O que estamos tentando fazer é deslocá-los para uma área segura, para que não se machuquem, porém o Hamas está impedindo que isso aconteça. O Hamas está usando o combustível para lutar, para enfrentar-nos. O Hamas tem instruções claras que foram dadas aos soldados deles para torturar as pessoas que estão em Gaza. E eu posso dizer algo mais. O Hamas, com seus mísseis, destruiu todo o abastecimento de energia na faixa de Gaza. Foram eles os responsáveis por isso. E eu sei que existem muitas fake news e muitas histórias relacionadas a isso. Porém, estamos todos os dias tentando, de forma mais eficaz possível, fazer com que esses civis fiquem em segurança. Estamos conversando com eles, cooperando com aqueles que estão na região e tentando garantir que estejam seguros. Sei que esses palestinos que estão em Gaza estão sofrendo e existe um bloqueio ali na faixa de Gaza desde 2007. O que você pode dizer com relação a isso? Porque existe já um desabastecimento de comida, de água naquela região. E as Nações Unidas estão dizendo que, nas palavras deles, claro, que eles estão a ponto de colapsar. O número de vítimas de palestinos e civis e crianças está aumentando na faixa de Gaza. Estamos monitorando a situação humanitária na faixa de Gaza e sabemos de todos os fatos. Há 7% da água ali na faixa de Gaza que está sob a responsabilidade do Hamas. Tem muita coisa acontecendo. Eu sei que tem muita tristeza e dor no local. Mas precisamos entender, algo terrível aconteceu, sem precedentes na história humana. Esse ataque foi o mais fatal para os judeus na história de todo o mundo. Então, como que nós podemos sair dessa situação e chegar à paz sendo bombardeados, torturados, tornados reféns? Precisamos ter uma defesa, certo? Precisamos nos defender para conseguir garantir um futuro para essas pessoas. É um processo doloroso, mas estamos com a supervisão, com todas as necessidades humanitárias para aquelas pessoas que estão em Gaza. E eu repito, vai existir uma zona segura humanitária na faixa de Gaza. Estamos trabalhando com agências das Nações Unidas e todas as outras agências para que essa situação aconteça. E você sabe que essa situação do Hamas, por onde quer que eles estejam, independente de onde eles estejam, nós vamos resolver isso. Estejam no Líbano, estejam em Gaza, está na hora de mudar essa equação. Queremos viver uma vida plena, queremos viver em paz. Estava havendo um festival com 3.000 israelenses jovens que estavam ali na fronteira comemorando e celebrando a vida, celebrando o crescimento econômico da faixa de Gaza.
Por muito tempo agora nós estávamos conseguindo nos recompor. E o que aconteceu? Não há justificativa para o que aconteceu. É uma ideologia desse Estado e a ideologia é a eliminação. Isso não deve acontecer. Na sua conferência que você falou na quinta-feira, na verdade eu queria te mostrar esse trecho. Tem uma nação inteira ali responsável. Os civis não estavam sabendo, não estavam envolvidos, e eles são palestinos inocentes que não concordam com essa guerra. Porém, infelizmente, eles estão atirando em nós, em nossos filhos, nossas famílias. Você pode esclarecer o que foi dito, presidente? Você está dizendo que os 2,3 milhões de residentes de Gaza são responsáveis pelo terrorismo do Hamas porque eles não enfrentaram o Hamas, é isso? Não foi isso que eu quis dizer. Numa próxima frase, eu explico de forma clara. A questão é que a infraestrutura do terror está dentro das casas das pessoas. E tudo isso está acontecendo nas casas das pessoas. O que eu quis dizer é que o povo palestino tem o dever de enfrentar essa situação. Isso não pode acontecer. O Hamas não pode ter essa liberdade de causar o terror a qualquer momento. Não podemos justificar isso. Nos últimos 6 meses, o Hamas lançou uma campanha de terror contra nós. Nos últimos 6 meses, todos os dias teve um ataque terrorista. Eu disse isso no Congresso americano. Precisamos entender, tem só uma clareza aqui. Nós estamos sendo atingidos, machucados de forma terrível pelo mal, como aconteceu na semana passada. E o que nós esperamos é que os palestinos digam algo a respeito, falem a verdade, admitam. É isso que eu quis dizer. Pensando no que já aconteceu, pode-se dizer que o status quo da organização de Hamas era o ataque de Gaza, e isso estava sendo planejado há muito tempo. Bom, existiu um esforço internacional. Em 2005, houve a decisão de sair de forma neutra da faixa de Gaza. Houve um processo de tirar as famílias dali, foi um processo bem doloroso. Nós dissemos que a faixa seria o novo Hong Kong do Oriente Médio. E naquela época houve também a morte de famílias que foram tiradas de Gaza e foram desconectadas das autoridades palestinas na Cisjordânia. Com isso, eles tornaram o local uma plataforma de terror. Todo o dinheiro que foi gasto nesses panfletos, nessas instruções, nesses armamentos, nos armamentos que foram utilizados uma semana atrás, eles foram para as pessoas de Gaza. Deveriam ter ido para as pessoas de Gaza, para que essas pessoas pudessem viver de forma pacífica. Porém, o que aconteceu foi todo o esforço foi em direção à construção de uma guerra. Então, existe a tratativa de estabelecer um corredor humanitário ali na faixa de Gaza. Como que isso vai se dar? Esses fatos estão sendo discutidos no momento. O Blinken já está aqui para conversar conosco sobre esse tópico. Então, você está dizendo ali que na passagem de Rafah vai existir a possibilidade das pessoas se refugiarem, certo?
O que eu estou dizendo é que os poderes estão nas mãos dos governos e todo o esforço está sendo feito no sentido de manter o apoio humanitário para as pessoas na faixa de Gaza. No jornal de hoje, nós vimos que a segurança dos Estados Unidos está enfraquecendo e que Israel também estava enfraquecido e que foi atingido de forma desprevenida. Qual é a sua reação com relação a esses comentários? Bom, quando eu falei com a nação em 12 de fevereiro, eu já tinha dito isso, que eu vi os relatórios da inteligência, que os nossos inimigos estavam se preparando e que claramente os nossos inimigos queriam tumultuar a situação interna em Israel. Mas deixa eu deixar uma coisa clara. As pessoas não podem pensar que esse ataque, essa guerra contra Israel veio de uma ideologia do Estado Islâmico. E é assim que precisamos pensar nisso. O que levou a esses ataques, quais são as circunstâncias, são independentes. Mas estamos aqui procurando os fatos claros. Estamos tentando entender qual foi o erro de Israel para que fosse vítima desses ataques. O Irã está agora avisando que vão haver consequências caso Israel continue os ataques a Gaza. Presidente, como que você reage a essa questão? Você acha que poderia haver um conflito regional de forma mais abrangente? Bom, o Irã tem dito isso por anos e anos, e nós tivemos conflitos com eles. Eles gastaram bilhões de dólares com o terror em toda a região. Essa é agora uma situação estratégica. E a ideia é mover no sentido da integração e do estabelecimento de paz na região. Nós estamos sob alerta e nós estamos sugerindo a eles que não cometam nenhum erro, que não pensem que o povo israelense está enfraquecido. Nós estamos aqui com punhos de ferro enfrentando a situação. Mas você acha que uma guerra com o Irã é possível? Nós não queremos entrar em guerra com ninguém. Acredite em mim. Estamos muito cautelosos. Estamos recebendo o ataque nas fronteiras. Estamos retaliando. Porém, de forma clara, tentamos ter todo o cuidado possível para prevenir essas situações de acontecerem. O povo israelense está sob alerta, é um povo forte, o exército está ali para proteger as pessoas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, e como eu disse hoje no kibbutz, nós vamos trazer as pessoas de volta e vamos estabelecer a paz em todas as cidades, todas as vilas, e vamos garantir que eles tenham... Entrevista exclusiva, então, do presidente de Israel à CNN Internacional. Os principais pontos da entrevista. Ele diz que o Hamas não segue nenhuma regra internacional. Ele diz que o Hamas tem impedido a saída de civis palestinos no norte da faixa de Gaza e se compromete a haver um corredor humanitário para que este número, que antes era de 400 mil pessoas que deixaram o norte da faixa de Gaza e foram para o sul, já chega agora a 600 mil pessoas. 600
600 mil palestinos que agora tentam sair pelo portão de Rafah, que está fechado na fronteira entre o sul da faixa de Gaza e o Egito. Também fala sobre as consequências do Irã. O Irã tem dito que caso os ataques de Israel continuem na faixa de Gaza, que o Irã pode ter consequências nesse processo. E é justamente o que tem tentado evitar Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, ou seja, de que este conflito acabe envolvendo outras nações do Oriente Médio e do mundo árabe, e o Irã entre nessa guerra, apesar de a gente saber que o Irã financiou e financia o Hamas e o Hezbollah.